Eles saíram para uma viagem em família e me deixaram para trás. Então fui embora, sem avisar ninguém. Parte 2. Os dias viraram um borrão de tão parecidos. Eu trabalhava, ia para casa dormir, depois andava pela cidade quando não conseguia pegar no sono. O que mais me chamava eram as docas, brutas, reais, com as ondas quebrando contra os pieres. Num fim de tarde, passei em frente a uma loja de penhores, com a vitrine cheia de cacarecos. Uma câmera velha me chamou a atenção, meio detonada, mas dava para pagar. Eu tinha mexido numa câmera no ensino médio, quando achava que seria algo além de faz-tudo da família. Comprei por impulso. Pensei, por que não? Naquela noite, levei a câmera até a beira do mar e tirei uma foto do brilho recortando o oceano. Saiu tremida, mas guardei mesmo assim. Parecia que uma parte de mim estava acordando, de volta à vida. Eles ainda não tinham ligado. Consegui imaginá-los. Meu pai gritando sobre bagagem, minha mãe agoniada com o protetor solar, Pedro e Xavier discutindo quem ia dirigir até o aeroporto. Talvez a Isadora tivesse notado que eu não estava lá. Ela era mais esperta que o resto, mas ninguém me procurou, e eu me convenci de que não ligava. Eu estava livre, construindo alguma coisa, mesmo que meio capenga. Até que, tarde da noite, o celular vibrou. Nome da Isadora na tela. Hesitei, o dedo pairando, mas atendi. Marcos, onde você tá? A voz dela estava baixinha, preocupada. A mãe tá surtando com essa viagem e você sumiu. Encostei na pia, encarando o azulejo trincado. Eu tive que ir embora, falei, suave. Não dava para ficar. Ela ficou em silêncio. Depois disse, eles estão com raiva, mas eu tô com saudade. Volta, por favor. Meu peito apertou. Ela era a única com quem eu me importava de verdade. Era a única pessoa que eu odiava decepcionar. Não dá, respondi, mais suave do que pretendia. Por enquanto não. Ela suspirou e desligou. Larguei o celular, as mãos cerradas. A culpa roía por dentro, mas eu sacudi aquilo para longe. Eu tinha feito minha escolha. No dia seguinte, peguei a câmera de novo e fotografei as docas de manhãzinha. Os barcos descarregando, os trabalhadores gritando. As fotos não eram perfeitas, mas eram minhas. A Vanessa me viu mexendo na câmera no trabalho e ergueu a sobrancelha. Não te imaginei do tipo artístico. Também não te imaginei do tipo intrometida, retruquei. Ela riu e eu senti uma frestinha se abrir na muralha que eu tinha construído. Talvez eu conseguisse levar essa vida, ficar ali, ser outra pessoa. A cidade era dura, barulhenta, impiedosa, mas não exigia minha alma. Ainda não. De noite, deitado na cama enquanto o bar sacudia lá embaixo, pensei eles deviam partir em breve, ou pelo menos tentando. Me perguntei se sentiriam minha falta na hora de segurar as crianças. Provavelmente não, mas eu tinha isso aqui. A câmera, o trampo, um começo. Não era grande coisa, mas bastava para me manter em pé. Já fazia 2 semanas que eu estava na cidade quando aconteceu. Minha rotina estava se encaixando. Acordava, tropeçava até o restaurante, fazia meu serviço, desviava das alfinetadas da Vanessa. Eu tinha até começado a curtir o corre-corre, porque mantinha minha cabeça ocupada. A câmera era minha fuga depois do expediente. Fotos dos cantos da cidade, dos guindastes ao anoitecer, da espuma das ondas. Eu não era bom ainda, mas estava melhorando. Minha antiga casa parecia um fantasma, sumindo a cada dia. Ninguém me ligava. Imaginei que estavam ocupados com o Caribe para se importar. Daí, na noite antes da viagem, meu telefone tocou. Eu estava no meu quarto, largado no colchão, olhando as fotos que tirei naquele dia. Apareceu o número do meu pai. Meu estômago embrulhou. Quase deixei cair na caixa postal, mas algo me fez atender. Marcos, onde raios você tá? Ele falou com aquela voz áspera, como se eu tivesse esquecido de fazer alguma tarefa, em vez de ter sumido de vez. As crianças precisam de cuidado amanhã e você tá sumido. Que palhaçada é essa? Sentei, segurando o celular mais forte. 2 semanas sumido e ele me liga só para cobrar que eu faça de babá. Traguei o ar. Senti a raiva que eu escondi voltando com tudo. Não tô aí, falei devagar e firme. Fui embora. Você não manda mais em mim. Ele bufou, sem entender. Que é isso? Vamos pro Caribe e você faz esse teatrinho? Foi quando minha mãe apareceu na linha. Ouvi ela arrancando o celular da mão dele, a voz cortante como navalha. Marcos, você tá sendo egoísta. Depois de tudo que a gente fez por você, é assim que retribui? Depois de tudo que fizeram? Quase ri alto. Anos bancando os pepinos deles, consertando o telhado, pagando as dívidas do papai, cuidando dos netos. E ela ainda teve a cara de pau de inverter tudo. Fiquei ali, andando em círculos no quarto minúsculo, e deixei tudo que segurei por décadas escapar.
Eu fui seu capacho desde os 18 anos. Deixei de ir para a faculdade para pagar as contas de vocês. Trabalhei até a mão sangrar para vocês ficarem de boa. E agora dizem que eu não faço parte da família? Tô fora. Se virem com as crianças. Minha mãe gaguejou, depois rebateu. Ingrato, é isso que você é. Vai se arrepender. Ouvi meu pai rosnando alguma coisa ao fundo, mas não esperei. Desliguei. Joguei o celular na pia e fiquei parado, o peito subindo e descendo. Minhas mãos tremiam, mas eu me sentia mais leve, como se tivesse cortado a corda que me estrangulava. Mal dormi depois disso. Não parava de imaginar a cena. Meu pai espumando, minha mãe convocando meus irmãos para tentar me culpar até de manhã. Isadora mandou mensagem. A viagem tá um caos. Ninguém sabe o que fazer com as crianças. Eles estão brigando feio. Fiquei olhando para aquela mensagem, imaginando o pandemônio. Pedro gritando com Xavier, mamãe reclamando dos planos cancelados, meu pai fazendo bico. Eles fizeram o mundo deles girar em volta de mim e agora estava tudo desmoronando. Deixei desmoronar. Nem respondi. No trabalho, no dia seguinte, eu estava voando no automático. A Vanessa percebeu, me cutucou. Você tá com cara de quem socou alguém. O que foi? Falei. Problema de família, sem entrar em detalhes. Mas depois do expediente, ela me encurralou perto dos armários. Vai rolar uma aula de fotografia hoje. Um amigo meu que ministra. Você devia ir, ela disse. Bota a cabeça no lugar. Bem, na verdade eu não estava a fim de socializar, mas o sorriso dela era difícil de ignorar. Beleza, falei, pegando a câmera. A aula era num galpão. Uma dúzia de pessoas com tripés e câmeras chiques. Me senti meio deslocado com minha velharia comprada no penhor, mas o cara que liderava, um tal de Steven, não estava nem aí. Falou sobre enquadramento, sobre enxergar histórias nas coisas simples. A gente saiu para fotografar à noite nas docas, iluminadas pelos postes. Consegui uma foto legal de 2 trabalhadores descarregando caixotes, as sombras se esticando no chão. Steven olhou e disse, você tem um olho bom, continua. Pode não parecer muita coisa, mas mexeu comigo. Eu nunca tinha sido realmente bom em nada que não fosse para eles. Naquela noite, deitei de novo ouvindo o bar bombar lá embaixo. Isadora mandou mensagem de novo. Eles cancelaram o Caribe. Papai não quer pagar babá, e ninguém se oferece. Tão de cara. Dei um sorrisinho imaginando a frustração deles, a cara emburrada da minha mãe e o pescoço vermelho de raiva do meu pai. Eles achavam que eu ia ceder como sempre, mas eu continuava ali, construindo alguma coisa. A câmera estava no meu travesseiro, um peso que me fazia bem. Pensei na Vanessa, no jeito que ela me tratava como se eu não fosse invisível, e nas palavras do Steven sobre achar histórias por aí. Talvez eu pudesse ser mais do que o capacho deles. Levantei, passei pelas fotos que tirei, trabalhadores dos pieres, uma gaivota em pleno voo. Não eram perfeitas, mas eram minhas. Eu as tirava sem ninguém me dizer onde ficar ou o que consertar. O celular vibrou de novo. Isadora queria que eu ligasse. Eu até quis, por ela, mas ainda não. Um dia ela ia entender. Deixei o celular de lado, peguei a câmera. No dia seguinte, eu ia fotografar as ondas ao amanhecer. Elas quebrariam do mesmo jeito, quer minha família se resolvesse ou não. E eu estaria lá, sem carregar o problema de ninguém além dos meus. 3 meses se passaram na cidade quando meu pai apareceu. Nessa altura, eu já tinha um ritmo certo. Turnos no restaurante, noites viradas com a câmera, uma vida que não girava em torno de ninguém além de mim. O quartinho em cima do bar ainda tremia com o som, mas eu me acostumei. Até gostava, porque abafava meus pensamentos. O trabalho estava mais firme. Agora eu conseguia fazer com mais rapidez. A Vanessa já era companhia constante, com aquelas provocações e ideias dela, que nem a aula de fotografia, que virou compromisso toda semana. Comecei até a montar um portfólio cheio de imagens das docas e das pessoas que trabalhavam ali. Coisas cruas, mas o Steven falava que tinham potencial, e eu estava começando a acreditar. Naquele dia, eu estava atrás do balcão, limpando, quando a porta se abriu. Lá estava ele, meu pai, cabelo grisalho, mais magro, ombros caídos, a mesma cara de poucos amigos que ele tinha desde que eu era criança. Minhas mãos pararam de limpar na hora. Ele deu uma olhada no lugar, me encontrou e veio andando firme, como se fosse o dono do pedaço. Os clientes ergueram os olhos. A Vanessa estava no caixa nesse dia, levantou a sobrancelha, mas ficou quieta. Marcos, ele soltou, a voz baixa e áspera. A gente precisa conversar. Minha mandíbula se travou. Eu não tinha ouvido nada dele desde a ligação, desde que o Caribe tinha ido por água abaixo. E agora ele estava ali,
do nada, invadindo meu espaço. Fiz sinal para ele ir lá atrás, perto dos armários, onde o barulho da geladeira abafava nosso papo. "O que você quer?" perguntei, cruzando os braços. Ele se mexeu, parecendo incomodado, como se não estivesse acostumado a me ver tão firme. "Você sumiu", ele disse. "Deixou a gente na mão. O Caribe foi por água abaixo. Não deu sem você. A família tá se virando do jeito que pode." Fiquei calado, esperando mais. Ele coçou o pescoço, murmurou. "Eu não achei que você fosse ficar longe de verdade. Olha, desculpa pelo que falei naquela festa, mas volta. A gente precisa de você." O olhar dele subiu, cheio de expectativa, como se aquilo apagasse tudo o que aconteceu. Soltei uma risada curta e amarga. "Vocês precisam de mim, né? É para isso que você veio. Não porque se importa, mas porque a viagem foi pro ralo e as crianças dão trabalho." Ele se ofendeu, o rosto ficando vermelho. "Cuidado, garoto. A gente te criou." "Me criou?" retruquei, a voz ficando mais alta. "Vocês se aproveitaram de mim. Eu tinha 18 anos quando comecei a pagar suas contas, 25 quando reconstruí a garagem de graça, e 36 quando vocês disseram que eu não fazia parte da família. Não sou mais a solução de vocês." Ele abriu a boca, mas fechou logo em seguida, cerrando o punho. Pela primeira vez, não teve resposta. Respirei fundo, me afastei um pouco e falei num tom mais calmo. "Senta aí." Ele hesitou, mas acabou se largando numa cadeira perto da janela. Peguei 2 xícaras, servi café preto sem açúcar, do jeito que ele gostava, e me sentei de frente. Ele olhou para a caneca, depois para mim. "O que é isso?" resmungou, acenando com o queixo para a câmera pendurada no meu ombro. Empurrei a câmera na direção dele, mostrando umas fotos do pier. "Um pescador puxando redes. É o que eu tô fazendo", respondi. Para mim, ele estreitou os olhos, analisando as imagens em silêncio. Depois, devolveu a câmera. "Não sabia que você gostava disso. Você nunca perguntou." Ficamos ali num silêncio estranho, tomando nosso café. Eu não conhecia aquele lado dele, mas queria que ele enxergasse o meu. Não o cara que ia concordar com tudo. Ele terminou o café, levantou e disse: "Pensa no que eu falei." Balancei a cabeça. "Vou ficar por aqui." Ele concordou devagar, como se já esperasse essa resposta, mas detestasse ouvir. Então saiu, os sapatos pesados no chão, e eu fiquei olhando. Senti um nó no peito se soltar. A Vanessa se aproximou, encostando no balcão. "Aquele é seu pai?" respondi, esfregando uma caneca mais forte do que precisava. "Ele é complicado." Ela sorriu de canto, como se soubesse bem o que aconteceu ali. "Parece que você se saiu bem." Depois acrescentou: "Hoje tem aula." O Steven avisou. "Um amigo dele tem uma galeria. Leva seu material." Dei um resmungo de confirmação. Minha cabeça ainda estava girando depois da visita do meu pai, mas não era o fim do mundo. Eu tinha construído alguma coisa ali, e ele não podia tirar isso de mim. Mais tarde, fui para a aula e mostrei meu portfólio. Ele folheou as fotos, parou numa que pegava uma onda batendo nas pedras. "Essa aqui tem força", ele disse. "A galeria vai montar uma exposição pequena local. Entra nessa." Eu congelei. Eu, exposto numa galeria? Mas a Vanessa sorriu e me deu um soco de leve no braço. "Falei para você tentar." Concordei com a cabeça, ainda meio atordoado. Voltei para meu quarto, exausto. Espalhei as fotos na cama. Escolhi algumas. A da onda, a do pescador e uma foto velha da família no aniversário. Já gasta e amassada. Raízes e asas. Foi o nome que me veio, pensando em passado e presente, ainda entrelaçados, mas separados. Recebi uma mensagem da Isadora enquanto guardava tudo. "Papai voltou calado. Disse que você tá diferente." Respondi: "Tô mesmo." Ela não respondeu mais, mas não precisava. A sombra do meu pai tinha passado por ali e eu continuava de pé. A exposição seria um tiro no escuro, meu tiro, e eu não ia voltar a ser quem eu era. Peguei a câmera e saí. No dia seguinte, eu ia fotografar as docas ao nascer do sol. Elas iam continuar se mexendo, e eu também. A noite da galeria chegou rápido e eu não estava pronto. 3 meses atrás, eu só era o lavador de pratos e fugia da culpa que a família me jogava. Agora, eu andava de um lado para o outro num galpão transformado em espaço de arte, com minhas fotos penduradas na parede. Era algo pequeno, coisa local, com gente simples, umas cadeiras dobráveis, uns quadros, mas para mim era enorme. Meu portfólio estava lá, o pescador puxando as redes, a onda se arrebentando nas pedras e aquela foto antiga da família no aniversário,
tudo meio tenso, cheio de intenção. Raízes e Asas foi um nome que grudou na minha cabeça depois da visita do meu pai. A Vanessa me empurrou para fazer isso e o Steven também deu a maior força. Agora eu estava ali, suando frio, esperando as pessoas chegarem. O lugar encheu rápido. Trabalhadores das docas vestindo camisa limpa, gente de arte com óculos estilosos, alguns clientes do restaurante. A Vanessa apareceu com um sorrisão, arrastando uns colegas da aula. "Olha você, todo importante", brincou, me dando um tapinha no braço. Eu resmunguei. "Para com isso." Mas fiquei feliz que ela tivesse vindo. O Steven circulava cumprimentando todo mundo, apontando para as minhas fotos. Eu me encostei na parede, só observando os curiosos examinando meu trabalho. Um cara de camisa xadrez parou em frente à foto da onda, balançou a cabeça devagar. "Pegou bem a força", comentou, antes de seguir. Eu não sabia o que responder, então fiquei quieto, mas me bateu a consciência de que eu tinha criado algo. Eles viam aquilo. A noite passou voando. O pessoal andava em volta, tomando vinho barato, falando cada vez mais alto conforme as horas passavam. Uma mulher com uma prancheta, amiga do Steven, parece que comprou a foto do pescador na hora. Tirou da parede, pagou $50. Foi o primeiro dinheiro que ganhei com fotografia. Guardei no bolso, meio esperando que sumisse a qualquer momento. A Vanessa ergueu o copo descartável para mim. "Te falei que você tinha talento." Dei de ombros, mas por dentro eu estava vibrando. Aquilo era meu. Não era um favor, nem um concerto para ninguém. Era só eu. Ninguém da minha casa apareceu e doeu um pouco, mas não estragou a noite. Mais tarde, saí para tomar um ar, deixando o barulho para trás. A cidade continuava pulsando, buzinas, ondas, um bêbado gritando na outra esquina. Me apoiei na parede, pensando em tudo que eu tinha vivido desde então. Aquela viagem de ônibus saindo da minha cidade, a ligação com meu pai, o café que servi para ele, parecia ter sido há anos, não meses. Meu celular vibrou no bolso. Era a mensagem da Isadora. "Ouvi dizer que você tá indo bem. Papai e mamãe vão tentar o Caribe de novo. Vão levar as crianças dessa vez. Estranho sem você." Fiquei olhando para a tela, imaginando eles. Meu pai reclamando da bagagem, minha mãe preocupada com os netos, provavelmente ainda bravos porque a primeira viagem deu errado. Mas eles tinham dado um jeito, ou quase. Respondi. "Que bom que vão. Tô bem aqui." Ela mandou um joinha. E fim. Não senti mais aquela vontade de largar tudo e voltar. As mensagens da Isadora antes me faziam duvidar, pensar se eu não devia ficar. Agora não mais. Eles tinham seguido em frente, e eu também. A porta da galeria se abriu. Era a Vanessa, botando a cabeça para fora. "Tá se escondendo? Vem! O Steven tá encerrando tudo." Voltei para dentro a tempo de ouvir o final do agradecimento dele. Ele apontou para mim. "O trabalho do Marcos tem algo verdadeiro. Fiquem de olho." Alguns bateram palmas e eu fiquei sem graça, não acostumado com atenção. Logo acabou, e ajudei a empilhar as cadeiras, ainda sentindo a adrenalina correndo. Quando o lugar ficou vazio, peguei minha câmera e fui embora. Já era tarde, mas eu não estava nem um pouco cansado. Segui até a praia. Vanessa foi junto. Enquanto a cidade ficava para trás, restava só eu e o mar. A madrugada quase virando manhã, o céu cinza, as ondas inquietas. Montei meu tripé, enquadrei uma onda prestes a quebrar junto à imagem de Vanessa. Apertei o botão, prendi a respiração quando ela se chocou nas pedras. Na tela apareceu nítida e cheia de vida. Fiquei ali sentado nas rochas, observando a claridade tomar conta, sentindo uma espécie de sossego. Era paz completa, achando que aquilo podia sim fazer parte de mim. Dediquei minha vida por anos à minha família, sem saber o que era felicidade. Mas agora, isso aqui era parte de mim. A câmera, a cidade, a onda, a Vanessa, uma amiga de verdade. Eram minhas escolhas. Eles deviam estar voando para o Caribe ou indo para o aeroporto. E eu não sentia raiva. Eles construíram algo sem mim, e eu construí o meu. Ainda existiam laços, mas eu não precisava consertar nada. Agora o sol rompeu o horizonte e eu juntei minhas coisas, as botas arranhando as pedras. Vanessa e eu fomos, cada um para sua casa. Eu segui em frente, a câmera pendurada no ombro. Eu não era mais o cara que fugiu, nem o que ficou parado tempo demais. Eu só era o Marcos, e isso me bastava. Vamos ver o que o futuro me reserva.